Oi, gente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Já agradeço a presença de vocês, nossos participantes. A professora Cristina também já está com a gente aqui. Boa tarde, professora Cristina. Boa tarde a todos. Antes da gente dar início, deixa eu só informar a vocês que o nosso DRP, o André, ele acabou de ter que entrar em uma outra reunião agora. Ele queria muito estar acompanhando essas reuniões, mas ele tem encontrado uma série de dificuldades para poder estar com a gente. Mas a gente está aqui muito bem acompanhado com a professora Cristina. Segunda-feira tivemos o professor Renan, a professora Gabriela falando muito bem sobre projetos. Ontem tivemos a professora Helena falando brilhantemente sobre liderança e empatia, também foi um momento muito bom. E hoje a professora Cristina ela vai falar sobre metodologias 4.0, educação do século XXI. Então, como eu já havia falado de início, os microfones permanecerão fechados para que a palestrante possa ter conforto para poder trazer sua fala. E no final a gente vai separar um tempinho para que vocês, participantes, possam interagir, perguntar, e a gente vai liberar microfones e câmeras para vocês, tá bom? Então anota aí suas dúvidas, suas perguntas. Já estou até com o meu papelzinho aqui do lado para fazer as minhas anotações, tá? E vou passar a palavra agora para a nossa palestrante do dia, a professora Cristina. Fique à vontade, professora. Boa tarde a todos, professores, professoras. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que o Bruno me fez para estar aqui com vocês, compartilhando alguns conhecimentos sobre metodologias ativas e ensino híbrido com seus modelos. Bom, há mais de 20 anos, quando eu terminei meu doutorado em ciências na UFRJ e realizei uma especialização em atualização pedagógica, eu venho me dedicando à formação de professores em tecnologias digitais. Trabalhei até 2018 na Fundação CCERJ como professora doutora e desenvolvi lá muitos projetos em educação à distância, valendo destacar o projeto que correspondeu ao primeiro projeto de ensino técnico à distância, numa parceria com a FAETEC. Atualmente, eu sou colaboradora da diretoria de extensão, onde eu desenvolvo conteúdos para disciplinas online e também coordeno algumas dessas disciplinas no programa de formação continuada de professores da diretoria de extensão. Ou seja, eu tenho mais de 25 anos dedicados à educação à distância, desenvolvendo experiências, pesquisas e projetos. Então, eu espero que vocês tenham, com essa palestra, algumas ideias que possam, digamos assim, melhorar a prática docente de vocês, né? Bruno, pode passar. Pode passar, Bruno. Bom, os principais... Bom, aqui eu já falei, né, Bruno? Aqui eu já descrevi, já me apresentei, você pode passar essa. Bom, os principais tópicos da apresentação estão listados aqui. A gente vai falar sobre educação 4.0, sobre temas, assim, que eu acho que são importantes para a atualidade, né? Por exemplo, como ficará o ensino híbrido com a volta do ensino presencial, né? Que diferenças existem entre ensino remoto, ensino híbrido e educação à distância? Ou seja, aqui tem uns tópicos que eu vou abordar nesta palestra. Pode passar, Bruno. Bom, desde 2020 até hoje, nós estamos vivenciando diferentes realidades da educação. Antes da pandemia, o professor ele era o centro do processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Durante a pandemia com o ensino remoto, a transposição de aulas presenciais para o ambiente online exigiu que os alunos tivessem uma maior autonomia, né? Quer dizer, exigiu que o aluno saísse de si para, né, poder trabalhar com os recursos tecnológicos oferecidos pelos professores através do ambiente online. E após a pandemia, a gente espera que o aluno se torne o protagonista do seu processo de aprendizagem
baseado nessa experiência obtida durante a pandemia. Pode passar, Bruno. Bom, teóricos da educação, como Dewey, Freire, Ausubel, Piaget, Vygotsky e Bruni, defendem que a aprendizagem ativa é a mais significativa para cada pessoa. Ou seja, a pessoa ela aprende mais, quer dizer, a aprendizagem para ela é mais significativa através de questionamentos, experimentações, permitindo dessa forma o desenvolvimento de competências, e dessa forma também a pessoa irá compreender melhor o tema que o professor está sendo ensinado pelo professor. Nós podemos relacionar esse processo com a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Pode passar, Bruno. Bom, o que é Educação 4.0? A gente vai passar para vocês um vídeo rápido, que é bastante objetivo e que descreve essa educação. Bruno, se você puder passar o vídeo, eu agradeço. Ai, Deus. Ai. Bom, pode passar, Bruno. A educação 4.0 está associada à indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, né? Que gerou indústrias automatizadas, internet das coisas, inteligência artificial e coleta e análise de dados. Ou seja, é uma invasão da tecnologia no uso doméstico, digamos assim, no ensino-aprendizagem também, com programas de inteligência artificial. Então, a educação 4.0 está associada a essa indústria. Pode passar, Bruno. Aqui nós temos um exemplo do uso das tecnologias na prática docente, que é o segundo vídeo que eu trouxe para vocês. Bruno, pode passar o vídeo, por favor. Ser professor é ser constantemente desafiado. Ao longo da história, professores sempre descobriram maneiras de ter a tecnologia como aliada. Instrumentos para facilitar o ensino e aprendizagem de seus alunos, que vão desde o giz e a lousa até os navegadores de internet, surgem continuamente. Os recursos digitais eles podem ser incluídos nas aulas de várias maneiras, né? Pode ser um vídeo introdutório sobre algum tema que você vai abordar na aula, pode ser um vídeo sistematizador, que eu chamo de avaliação. Então você leva o aluno para a sala de computação e você tem um jogo ali de perguntas e respostas. Nesse jogo de perguntas e respostas, você pode avaliar o aluno se ele aprendeu ou não o seu conteúdo. As novas tecnologias digitais de informação e comunicação trazem inúmeras possibilidades. A descoberta dessas novas possibilidades enche os olhos de alunos e professores, muda os nossos hábitos e práticas, nos faz diferentes, nos traz novas perspectivas e novas demandas para a escola. O uso da tecnologia pode se dar de diferentes maneiras. A tecnologia como um meio, a tecnologia como um lugar para novas práticas e textos, a tecnologia como objeto de discussão. Pode passar, Bruno.
Bom, então, depois de assistir esse vídeo, a gente se questiona quais serão os desafios da educação 4.0, né? Para os gestores das escolas, aqui estão alguns desafios, principalmente a obtenção da internet de alta velocidade, né, que é uma demanda assim, muito grande, principalmente das escolas públicas, né? Por exemplo, a avaliação mais focada no desenvolvimento de cada aluno e seus interesses. Isso vai exigir que exista na escola uma estrutura tecnológica para facilitar esse tipo de avaliação. E os professores, qual será o desafio dos professores? Eles se tornam orientadores que devem dominar as novas tecnologias e mediar atividades e projetos que incentivem a autonomia, a solução de problemas e competências socioemocionais. Pode passar, Bruno. Quais são os principais impactos, né, da educação 4.0? É a mudança na abordagem de ensino. O professor deixa de ser aquele transmissor do conhecimento, né, o personagem principal do processo de ensino-aprendizagem, e passa a ser um orientador e mediador, sendo o principal pilar de todo o processo. E os estudantes, eles devem colocar a mão na massa, que é a filosofia do learning by doing, né? Aprender fazendo, num ambiente escolar que seja um espaço de interação e experimentação, através de aplicativos, jogos, projetos, espaço maker e ensino híbrido. É importante frisar, no entanto, que não basta apenas utilizar equipamentos tecnológicos de última geração. É necessário saber para que fim eles vieram. Pode passar, Bruno. Então, esses 3 termos aqui que eu escolhi para abordar com vocês é o seguinte: com o ensino remoto, houve assim, uma grande confusão em relação às pessoas acharem que ensino remoto era ensino à distância, era ensino híbrido. Então, eu me preocupei de trazer para vocês aqui as diferenças em relação a cada um dessas 3 modalidades de ensino. Pode passar, Bruno. No ensino remoto, o que consiste o ensino remoto? É a transposição das aulas do ambiente presencial para o online. Então, os professores e os alunos estarão no mesmo horário que nas aulas presenciais, no ambiente online, e havendo essa interação para passar os conteúdos que se encontram no planejamento com a carga horária contratada, né? Então, aí mantém-se a mesma rotina de sala de aula presencial no ambiente online. Apesar de que foram feitas, a gente tem consciência de que algumas adaptações tiveram que ser realizadas para apresentar as disciplinas. Então, quais são os recursos tecnológicos dessa modalidade? O Zoom, Skype, Google Hangout, todos os aplicativos de videoconferência, né? Também tem Google Meet, que se encontra aqui, e esse que nós estamos usando hoje, né? O Microsoft Teams. E o Google Classroom também foi muito utilizado, porque ele disponibiliza gravações e atividades complementares. Pode passar, Bruno. Já o ensino à distância, ele contém uma estrutura didático-pedagógica mais completa. Então, é um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, né? Em que você disponibiliza videoaulas, você tem uma assistência de tutores para acompanhamento dos alunos, fóruns de discussões, chats, né? Atividades utilizando recursos tecnológicos que favoreçam a aprendizagem e, principalmente, no ambiente virtual de aprendizagem, você tem relatórios de acompanhamento que possibilita ao professor acompanhar e monitorar o processo de aprendizagem de cada aluno cadastrado no ambiente. Então, as vantagens aí, no caso, é a flexibilização e personalização do aprendizado, né? E uma maior autonomia dos alunos que passam a controlar o seu processo de aprendizado. Pode passar, Bruno. No ensino híbrido, o que se define por ensino híbrido? É um programa de educação formal que junta o ensino tradicional com a tecnologia digital. Então, o aluno, através do ensino online, ele aprende, né, ele estuda, né, por exemplo,
ele controla, ele tem um controle sobre o tempo, o lugar, o modo, o ritmo de estudo, e no segundo momento ele se dirige a uma localidade física, que será supervisionada pelo professor, para que haja, digamos assim, uma discussão, uma troca de ideias, né? Um reforço daquilo que ele aprendeu sozinho em casa, por exemplo. Pode passar, Bruno. Então, o que é ensino híbrido na realidade? É algo mesclado, algo misturado. É a educação blended, né, que se fala, em que você integra ensino presencial com o ensino online, através das tecnologias digitais. Você tem a possibilidade de personalizar o ensino a partir de coleta de dados, gerando caminhos personalizados para atender as necessidades de cada estudante. E o uso das tecnologias digitais é fundamental, porque isso envolve mais os alunos, eles estão familiarizados com essas tecnologias, e isso vai, digamos assim, ajudá-lo a ter um desempenho melhor no seu processo de aprendizado. No entanto, é fundamental uma boa mediação dos professores. Sem isso, você não alcançará o resultado desejado. Bom, um exemplo na prática de ensino híbrido, nós vamos passar agora o terceiro vídeo. É perceptível que uma sala de aula muda muito com o trabalho de ensino híbrido. A minha escola é uma escola regular, assim, a gente não desconstruiu as paredes, a gente não quebrou essa fundamentação. É possível perceber, inclusive, logo no começo do vídeo, que em alguns momentos eu utilizo o método expositivo tradicional, os alunos vão estar organizados em fileiras, quer dizer, dispostos de uma forma muito comum. Esse ponto é interessante, é justo que eu utilize ele até para criar um fio que explique aos alunos, de certa maneira, controle ali, explique o que a gente vai desenvolver utilizando a tecnologia. O que eu vivo hoje é uma redução muito grande desse tempo. Antes eu era um professor expositor durante quase todo o meu período em sala de aula, hoje eu não gasto mais que 15% ou 20% do tempo semanal desse método. E o que a gente faz é reorganizar o espaço de sala, e aí a gente tem uma organização em grupos que permite o diálogo entre os alunos, a gente libera eles para a construção de ideias por conta própria. Uma vez que eu não estou mais naquela posição central de expositor, eu tenho aí como está em cada grupo, e conversando com os alunos, escutando questões, escutando ideias. O que eu consigo fazer é realmente me libertar daquela posição de professor expositor, que exigia todo o meu tempo, e obviamente exigia toda a atenção dos alunos, que nem sempre é obtida, para me colocar como professor mediador. Eu estou indo de grupo a grupo, falando com cada aluno, escutando o que ele tem para me dizer e me colocando como facilitador do processo de aprendizagem deles. Isso não pressupõe que eu descarte a parte expositiva, claro. É por isso que todas as mesas têm computadores. Os computadores eles estão ali para serem um suporte tecnológico dessa parte expositiva que eu já não concentro mais. No caso específico dessa aula, os vídeos estão todos carregados os computadores estão todos carregados com vídeos sobre o tema específico que eles estavam trabalhando. O aluno tem a opção de assistir esse vídeo mais de uma vez. Ele tem acesso a outros tipos de conteúdos também digitalizados. E o que eu estou fazendo aqui é transferindo para o computador essa responsabilidade, usando a tecnologia realmente como uma aliada. Ela está me substituindo de forma muito eficiente, inclusive, porque os alunos têm um acesso constante a esse material. E é exatamente por isso eu, como professor, posso me colocar de uma forma muito diferente, assim, e realmente me abrir para uma outra experiência em sala de aula, que é essencial até para que eu possa entender o que o aluno está vivenciando e construir uma aprendizagem mais rica. Eu acho muito simbólico, uma vez que a gente tenha visto esse vídeo, que eu elenque também algumas transformações, assim. É óbvio que a experiência é muito profunda e os alunos vivem a sala de aula de uma outra forma. Para o professor isso também é muito positivo, né? Isso certamente vai permitir que o professor se coloque de outras maneiras e entenda mesmo o seu processo de trabalho com o aluno de uma forma muito diferente e se coloque e construa uma relação diferente. Então, esse vídeo que nós mostramos para vocês é de um professor de uma escola municipal, professor Eric Rodrigues,
ele participou do projeto da Povir Educação, que é o Transformar 2015. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que muda, né, completamente a estrutura da sala de aula você usar o ensino híbrido, né? O professor, ele se torna um mediador, um orientador, né? E os alunos participam mais, né? Então, o objetivo foi esse. Bom, então vamos ver agora as ferramentas para aplicação do ensino híbrido. A gente vai começar com as metodologias ativas. O que são metodologias ativas na realidade? É um conjunto de estratégias pedagógicas que utilizam as tecnologias digitais, permitindo uma maior autonomia e participação dos estudantes. Além disso, ela também contribui para a personalização do ensino, né? Ou seja, a gente sabe que cada aluno aprende de uma forma diferente, um ritmo próprio, devido às características dele, do pessoais, interesses, conhecimentos prévios. E se você considerar isso, né, na sua prática docente, os benefícios serão muito grandes. Por exemplo, adaptação às necessidades do aluno, a flexibilidade do programa de estudos para esse aluno, a oportunidade de cada aluno progredir de acordo com o seu ritmo e mais engajamento deles também. Bom, aí nós vamos passar o vídeo 4, né, que mostra um exemplo muito bom, é o projeto Âncora. É um projeto inovador, né, que utiliza muito a personalização do ensino. Pode passar o vídeo, Bruno, por favor. No dia a dia, essa criança faz um planejamento do dia, seja mais acompanhado ou mais autônomo, de acordo com o núcleo que ela está, porque então tem os tutores em todos os núcleos. E esse planejamento é essencial para ela ter uma segurança e uma clareza do que ela vai fazer durante o dia. Na rotina, eu chego, eu vou, faço meu planejamento, eu pego meu caderno na parte de planejamento e coloco, tipo assim, 7h20 chegado, 8 horas... pesquisa sobre os índios, 9 horas, skate / lanche. Aí eu vou fazendo e o tutor só avalia, vê se meu planejamento está certo. Quinzenalmente, a gente tem um roteiro de estudos, que a gente coloca tudo que a gente precisa aprender lá, de acordo com o nosso interesse, e o que a gente precisa aprender também, porque a gente precisa, não dá pra ficar só estudando línguas e sem ter história, geografia, e às vezes as pessoas perguntam, né, mas como vocês aprendem outras matérias? O nosso método de estudar, de aprender, é pelo roteiro mesmo, e pelo planejamento do dia. Nós temos aqui todo o trabalho pautado na lei. Não somos uma escola revolucionária e nem queremos fazer algo que prejudique as crianças ou que eles não tenham como depois comprovar a continuidade de sua escolarização. Nós não partimos de um objetivo nosso, nós não elencamos quais os objetivos que queremos que a criança aprenda naquele ano, naquele tempo. Nós temos todos os objetivos das áreas do conhecimento com base nos PCNs, que são os parâmetros curriculares da educação nacional, nós temos eles listados. Ao longo do processo de aprendizagem, nós vamos ticando, vamos colocando quais os objetivos que já foram atingidos, independente da ordem. Essa é a grande diferença de uma escola tradicional, em que o objetivo é oferecido e a criança ou aquele grupo de crianças, pelo fato de ter a mesma idade, devem buscar atingir. Nós não, nós buscamos o indivíduo, qual é a sua necessidade, qual é a sua potencialidade,
qual é a sua bagagem de aprendizagem, e dali ela vai desenvolvendo seus projetos e vamos nos remetendo aos objetivos e descrevendo quais já foram atingidos. O Âncora é uma escola diferente, bem diferente do que a gente estava acostumado, porque ele preza bastante pela autonomia dos educandos. Então, a gente precisa ter os 5 valores, a gente trabalha em cima dos 5 valores, que são respeito, solidariedade, responsabilidade, afetividade e honestidade. Então, pessoal, só para lembrar que esses vídeos todos estão nas referências bibliográficas no final da apresentação, e vocês poderão assistir o vídeo completo, tá? É muito legal, assim, esse projeto, eu acho ele muito importante. Bom, pode passar, Bruno. Bom, agora a gente vai ver as categorias das metodologias ativas. Pode passar, Bruno. Nós temos a aprendizagem personalizada, a gente já viu um pouco isso no vídeo, né? Ou seja, o professor deve descobrir as motivações de cada estudante, assim, saber o que mobiliza cada estudante para aprender, e aí ele deve combinar atividades individuais, grupais, presenciais e online. Tá, pode passar. Aprendizagem por jogos, está sendo cada vez mais presente os jogos, né, os games, cada vez mais presentes na escola. São estratégias importantes, porque tornam as aulas mais eficazes, despertam a criatividade, a descoberta, a resolução de novos desafios, e, além disso, permite ao aluno lidar com o fracasso, né, de uma forma lúdica, e também vivenciar situações no mundo real com segurança. E a gamificação também, digamos assim, existem muitas atividades gamificadas que utilizam elementos de games, como missões, objetivos, fases, né? Pode passar. Aprendizagem por histórias é outra metodologia ativa importante, em que o professor faz uso de contação de histórias, né, para o processo de aprendizagem dos alunos. O storytelling é um software, né, que quer dizer narração, né, storytelling em inglês quer dizer narração, e a partir desse software o professor pode construir histórias interessantes, né, utilizando recursos de mídias, tornando a história mais dinâmica. Pode passar, Bruno. Aprendizagem a partir do projeto de vida. Quem sou eu? O que eu quero ser? Qual o papel que eu desempenho no mundo? Esse tipo de aprendizagem estimula muito no aluno a busca por uma vida com significado, motivando-o para a vida, né, em sociedade. Amplia a motivação profunda, né, para aprender, e também permite a evolução do estudante em todas as dimensões. Pode passar. Aprendizagem compartilhada. Essa aprendizagem, ela também ela incentiva a colaboração, empreendedorismo, criatividade. Por exemplo, estar em rede é conectar-se com o mundo. Isso pode gerar um aprendizado com compartilhamento e ajuda também a descobrir novas soluções para problemas. Pode passar. Essa aqui é uma aprendizagem, uma metodologia ativa que está assim, deslanchando nas escolas, que é a aprendizagem maker, que é o seguinte: existe um espaço em que o professor atua como um mediador, um espaço de experimentação. Então, é a construção de um projeto, né, com os alunos, tipo assim, produção de um robô, produção de um carrinho, coisas assim que facilitem o aprender fazendo do aluno, né? E feito de forma colaborativa. Pode passar. E por tutoria. Nesse caso, os professores são os tutores, ou seja, eles criam roteiros, problematizam as atividades, orientam, ampliam os cenários,
as questões, os caminhos a serem percorridos. E essa aprendizagem pode ser individual, grupal e tutorial. Pode passar. Agora a gente vai ver o ensino híbrido e seus modelos, né? Bom, conforme eu disse, o ensino híbrido ele tem a combinação do ensino tradicional formal em sala de aula com o ensino online. Então, nós temos modelos sustentados e modelos disruptivos, né? É a classificação do ensino híbrido, dos modelos do ensino híbrido. Pode passar, Bruno. O que são modelos sustentados? Ele combina a sala de aula tradicional, ou seja, divisão curricular por turmas, por séries, com o ensino online, utilizando as tecnologias digitais. E os modelos de ensino híbrido sustentados são os modelos que nós chamamos de rotacionais. É a rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida. Pode passar. Os disruptivos, eles alteram o processo tradicional da sala de aula. Ou seja, os alunos estudam todo o conteúdo no seu próprio ritmo, online, por exemplo, controlando o tempo, o local dos estudos. E também existe a possibilidade de alunos de idades e séries diferentes poderem atuar juntos, estudarem juntos no mesmo espaço. Os modelos disruptivos são modelo flex, à la carte, virtual enriquecido e rotação individual. Pode passar. Bom, o rotação por estações, ele é bastante utilizado no ambiente escolar. Aqui na figura, por exemplo, vocês podem ver que existem várias estações de trabalho, né? E como que funciona esse modelo? O professor, que é o mediador, né, da turma, ele organiza os estudantes em grupos, né? Logicamente levantando os conhecimentos prévios dos estudantes. Ele define o conteúdo que vai ser estudado, planeja tarefas e em cada grupo ele define um tempo que será realizada aquela tarefa, né? Então, cada tarefa está associada a uma estação de trabalho. E ele pode utilizar vídeos, leituras, trabalho individual e colaborativo. Pode passar. Como que funciona esse modelo? Cada grupo realiza uma tarefa numa estação de trabalho. Depois, os alunos têm que passar por todas as estações, obedecendo a um tempo pré-definido. Então, eles vão revezando, né, de estação por estação. E somente um grupo está envolvido com atividades online. Ao final da aula, todos os estudantes tiveram acesso aos mesmos conteúdos e o professor sistematiza os aprendizados da aula, né, com todos os alunos no final. Pode passar. Agora a gente vai ver aqui um exemplo de um professor de matemática que realizou, né, o rotação por estações na disciplina de matemática, que eu acho que vai ser bastante esclarecedor. Pode passar o vídeo, Bruno. O ensino expositivo de matemática nem sempre alcança todos os alunos. Então é importante a gente diversificar nossas atividades para que a gente possa alcançar os alunos de acordo com o seu método preferido de aprender. O método de rotação por estações é muito interessante nesse aspecto. Nesse método, a gente busca, em cada estação, diferenciar o modo como o aluno aprende. Então é importante a gente ter um ambiente que facilite esse acesso a essas estações e facilite também a organização da turma, porque todos ficarão no mesmo ambiente. Inicialmente, eu tentei procurar na escola um ambiente onde fosse propício à realização de estações de trabalho. Nós encontramos uma sala, porém esta sala era sempre necessário trazer mesas externas e era muito trabalhoso, não só para o professor, mas também para os funcionários que tinham sempre que estar movimentando essas mesas. Outro dia eu vim para a biblioteca e busquei um livro e observei que na biblioteca seria excelente realizar essas estações, porque já existiam mesas e cadeiras já bem organizadas, de modo que trabalhar ali com os alunos não seria nem um pouco difícil. Agora que eu encontrei um local interessante para a gente realizar as estações,
O próximo passo seria organizar os grupos de trabalho. Inicialmente eu utilizei a plataforma Khan Academy, que eles já vêm, na verdade, utilizando já há algum tempo nas aulas de matemática, e peguei os primeiros alunos, que são basicamente esses primeiros alunos de um ranking, são os que têm mais facilidade não só em aprender, mas também em lidar com a informática, já que nas aulas de ensino híbrido a gente também trabalha bastante com a parte de informática. Esses alunos se tornaram os tutores dos grupos. O tutor, ele é muito importante porque, além de ajudar o seu próprio grupo, ele auxilia também o professor. Porque antes de procurar o professor, os integrantes do grupo procuram o tutor para responder suas dúvidas, resolver suas dificuldades também. O próximo passo seria distribuir os alunos para esses tutores. O que eu fiz? Eu peguei também a lista do Khan Academy, peguei os alunos que tinham maior dificuldade primeiro e fui distribuindo nos grupos. De modo que assim eu fui compondo cada integrante de cada grupo. Numa sala de aula de 35 alunos, eu fiz 5 grupos, né, de 6, 7 alunos cada um. Cada estação, é muito importante você ter todos os objetivos dessa estação definidos, de modo que os alunos eles não se percam em nenhum momento quais são as tarefas e quais são os objetivos que devem ser realizados naquela estação. A cada 20 minutos, 20, 25 minutos, eu realizava a rotação dos alunos. Então, existia também na lousa ou numa folha impressa um esquema para onde os alunos deveriam ir, de uma estação para outra. Então, era sempre muito claro para os alunos o próximo caminho a seguir. O apoio do pessoal da informática é muito importante, porque como a gente lida com informática, lida com esses sistemas de comunicação, é muito comum haver problemas de internet, problemas de login nos sites e assim por diante. Então, o apoio da parte de informática é muito importante. Os alunos, inicialmente, eles ficam um pouco perdidos nas primeiras aulas. Eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Então, é preciso muita paciência para o professor, né, estar direcionando os alunos nessas aulas, estar mostrando, né, com clareza na lousa o próximo passo a seguir. Às vezes, imprimir uma folhinha também com passo a passo é importante. Para que fosse possível avaliar o rendimento dos alunos, eu comparei o rendimento desta prova bimestral com as outras provas bimestrais dos outros anos anteriores. Então, 2014, 2013 e 2012 foram comparados em um gráfico e a gente observa realmente um rendimento superior aos outros anos. Bom, então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a perceber, né, como que funciona o modelo rotação por estações, né? Bom, outro modelo sustentado, pode passar, Bruno, é o laboratório rotacional, que consiste em dividir a turma em 2 grupos. Uma vai para o laboratório de informática realizar as atividades do professor, que o professor definiu, e o outro grupo fica na sala de aula assistindo a aula do professor e depois é feito a troca, né, dos alunos, né? O outro modelo sustentado é a sala de aula invertida, pode passar, que é o seguinte, o que quer dizer inverter a sala de aula? O aluno estuda em casa o conteúdo, né, que o professor vai dar em sala de aula, e ele já vem de casa com dúvidas, com propostas, para ele poder aplicar, ampliar o conhecimento sobre o que foi estudado em casa. Então, e além disso, na sala de aula, o aluno vai obter feedbacks imediatos do professor em relação às atividades propostas. A gente tem agora aqui um vídeo que mostra, né, um exemplo da sala de aula invertida. É o último, tá, gente? O ensino tradicional é tudo muito mecânico. A criança ou ela sabe ou não sabe no papel, registro escrito. Com agora essa nova forma de trabalhar, tanto com o ensino híbrido quanto a aula invertida, eu percebo que os alunos podem me mostrar de uma outra forma o que eles aprenderam. Eu achei que foi uma experiência muito válida, porque os alunos acabam aprendendo de uma forma diferenciada e significativa. Eu gosto muito porque a gente aprende brincando, em grupo, a gente pode conversar
de uma maneira que todo mundo entenda, a gente ajuda os amigos. Esse método novo acho que é bem melhor do que o antigo, porque a gente aprende em casa, a gente pode conversar com os amigos, e aqui em sala é um momento mais alegre, assim. Aqui a colaboração do professor, tipo, eu acho que é bem melhor. E ajuda quando a gente precisa, né? Na sala de aula, fazendo as matérias sozinho, acho que fica mais difícil. Nas aulas invertidas, o professor ele consegue embarcar os conteúdos que ele gostaria que o aluno fizesse na sala de aula, mas com um tempo fora da sala de aula. Então, o que a sala de aula invertida permite? Que o aluno estude no seu tempo, no seu ritmo, escolhendo objetos de aprendizagem de acordo com a sua necessidade. E a vantagem em você ter um vídeo instrucional é que o aluno pode assistir esse vídeo várias vezes, né? Na sala de aula a gente não tem isso, o professor acabou a explicação, acabou a aula, ele vai embora. Então optamos para iniciar o projeto do ensino híbrido pela sala de aula invertida, porque foi a forma mais fácil da gente integrar algumas tecnologias que a gente já dispunha aqui no colégio e facilitar o acesso a essa informação, a esses recursos de metodologias ativas via sala de aula invertida. Bom, agora a gente vai passar para os modelos disruptivos, que são mais desafiantes para a realidade brasileira, né? Nós temos o rotação individual, que, por exemplo, o aluno possui uma agenda individual de tarefas que o professor definiu de acordo com o seu perfil. Ele pode utilizar diferentes ambientes da escola para realizar as atividades, e alunos de diferentes séries podem interagir no mesmo ambiente, né, aprendendo de forma colaborativa. Pode passar. O modelo Flex, que também consiste do aluno seguir uma agenda de atividades definida pelo professor, mas é o aluno que define a sequência. No caso, naquele exemplo do projeto Âncora, eu acho que esse modelo aqui que se enquadra, né? Que o aluno, ele tinha lá uma agenda de atividades, mas ele é que fazia o planejamento, né? A sequência de atividades que ele tinha que realizar. E a aprendizagem ocorre também por recursos online, ou em grupo, ou apenas construído o professor. Nesse caso, o aluno é um agente ativo na construção do seu conhecimento, que é o que a gente viu lá no projeto Âncora. Pode passar. O outro modelo é a la carte. Nesse caso, o aluno, o estudante, ele é o responsável pela organização dos seus estudos. Ele está muito associado, esse modelo, com disciplinas eletivas. É uma boa forma de se utilizar esse modelo no ensino médio, por exemplo, né? Porque o aluno, de qualquer maneira, ele tem que cumprir os objetivos gerais propostos nas disciplinas presenciais, mas ele tem uma autonomia maior para organizar os seus estudos, né? Pode passar. E o modelo virtual aprimorado, esse aqui está muito associado ao ensino à distância semipresencial, porque o aluno, ele estuda a maior parte do tempo no esquema online, né? Ele faz todo o estudo do conteúdo de forma online, e ele só vai à escola para sessões obrigatórias de aprendizagem presenciais com o professor, que se chama tutoria presencial. Ou seja, ele não precisa estar diariamente na escola, né? Só, às vezes, 2 vezes por semana. Então, conforme vocês podem ver, pode passar, nos modelos disruptivos existe, assim, uma ordem crescente de autonomia do aluno, né? Primeiro a rotação individual, depois o modelo flex, à la carte, até o virtual enriquecido. Quer dizer, aqui vai aumentando a responsabilidade do aluno em relação ao seu processo de aprendizado. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns recursos inovadores para avaliação em atividades híbridas. Vocês podem usar mapas mentais. Por exemplo, o que é um mapa mental? Ele permite que o professor avalie, né, a construção do conhecimento pelo aluno através de um mapa. Então, nós temos aqui duas possibilidades, que são softwares online gratuitos para vocês utilizarem na sua prática docente.
Outro recurso de avaliação importante é a autoavaliação. Por quê? Isso estimula no aluno a ter mais autonomia e envolvimento no seu aprendizado. E construção de protótipos também é uma outra ferramenta importante para o professor avaliar o processo de aprendizado dos seus alunos, que é lá no Espaço Maker, que a gente viu anteriormente, né, em que o professor acompanha como o aluno está construindo aquele projeto. Né? Pode passar. Outras ferramentas. Aprendizagem baseada em problema. O aluno estuda em casa, por exemplo, o conteúdo associado a uma situação-problema, usando o modelo de sala de aula invertida, e na sala de aula ele vai discutir com o professor e com os colegas sobre a solução daquela situação-problema. Aprendizagem baseada em projetos, né? É uma metodologia ativa que parte de um problema, de uma questão norteadora, e envolve investigação, levantamento de hipóteses, trabalho em grupo, né? Com o apoio das tecnologias. Resolução de tarefas nas plataformas digitais. É importante priorizar tarefas que permitam, né, acompanhar o desempenho do aluno. Então, por exemplo, na plataforma Moodle, nós temos relatórios que mostram como que o aluno progrediu no seu aprendizado. A Khan Academy, né, é uma plataforma também que permite acompanhar o processo de aprendizado dos alunos em matemática. E discussões em fóruns da turma, também é uma forma de avaliar o aluno através das argumentações que os alunos fazem no fórum, formulação de tese, defesa de uma tese, trabalho de pesquisa, é uma outra ferramenta para avaliação de atividades híbridas. Pode passar. Bom, e o ensino híbrido e a pandemia? Bom, segundo a Lilian Bassic, antes da pandemia, os modelos rotacionais eram muito utilizados. No entanto, com a pandemia, os modelos disruptivos que nós vimos, que é o Flex, a la carte, o virtual aprimorado, eles passaram digamos assim, a ganhar espaço, tendo em vista que o fio condutor desses modelos é o ambiente online. Porque, nesses casos, não é necessário que os alunos estudem as mesmas coisas ao mesmo tempo, já que cada aluno vai estudar no seu próprio ritmo, flexibilizando a aprendizagem. Pode passar. Bom, nós temos aqui algumas sugestões de aplicação do ensino híbrido. Rotação por estações e aprendizagem baseada em projetos, né? Que nós já descrevemos anteriormente. Passa, Bruno. Pode passar. O virtual enriquecido. Por quê? Porque o aluno só vai na escola para finalidades específicas. Então, se a escola tiver um cenário mais restritivo, deverá haver um atendimento a grupos menores de alunos, com horários pré-definidos. E se tiver um cenário menos restritivo, poderá haver encontros presenciais com grupos maiores de estudantes. Os debates poderão ocorrer em sala de aula presencial. Pode passar. O à la carte é mais desafiante, por isso que o ideal dele seria mais eficiente nas disciplinas eletivas do ensino médio, porque as disciplinas eletivas seriam migradas para o formato online e as avaliações também ocorreriam no formato online. Num cenário menos restritivo, migraria apenas algumas disciplinas para finalizar o ano letivo no formato online. Haveria acompanhamento pelos professores e tudo. Bom, pessoal, não, tudo bem, pode passar. Eu espero que vocês tenham, assim, conseguido perceber em alguma desses modelos, dessas propostas, alguma coisa que possa ajudar vocês na prática docente. Então, eu queria aproveitar aqui e dizer para vocês
que nós temos lá no Programa de Formação Continuada da Diretoria de Extensão algumas disciplinas que podem aprofundar esses modelos que a gente passou para vocês. Bom, aqui tem a Educação do Século XXI, o período de inscrição ainda está aberto, vocês podem entrar aqui no site do CEDERJ e entrar na aba extensão e procurar o link Programa de Formação Continuada de Professores. Pode passar. A tutora dessa disciplina é a professora Júnia Ramalho Teixeira, que é muito competente. Ela tem uma experiência com ensino público há muitos anos, foi professora da rede estadual, e os objetivos dessa disciplina é explorar modelos de ensino híbrido, trabalhar com as metodologias ativas e o desenvolvimento de um projeto em grupo, né? Que, assim, é um impacto muito grande para os professores cursistas, que o trabalho em equipe online é um grande desafio, mas a professora Júnia, ela é, assim, fantástica, e ela está, assim, desenvolvendo esse trabalho há muitas edições com bastante sucesso. Pode passar. Aqui nós fizemos uma enquete com os cursistas da edição de 2021-2 e pudemos verificar que a metodologia ativa aprendizagem por história e jogos é a que é mais utilizada pelos professores atualmente. Pode passar. Aqui é um exemplo de um projeto que foi desenvolvido para analisar, no caso, é um projeto de educação ambiental, para fazer uma análise, né, do Rio Paraíba do Sul. Então, os alunos, depois de desenvolver o projeto, eles geram uma apresentação em PowerPoint. Pode passar. Aqui a metodologia desse projeto, eles usaram sala de aula invertida e rotação por estações. Aqui é a descrição da metodologia, né, os passos. E a próxima apresentação, a próxima tela mostra as rotações, as estações que eles utilizaram para desenvolver esse projeto. Pode passar. A outra disciplina é Tecnologias Educacionais na Prática Docente, em que a mediadora, a professora Viviane Bastos, também tem experiência com ensino público, é professora da rede municipal, estadual, e tem também muita experiência em mediação. E aqui a gente explora as ferramentas gratuitas da web, né? Os professores cursistas elaboram planos de aula usando essas ferramentas, e depois existe, assim, uma finalização, uma avaliação colaborativa dos projetos, das aulas, né, dos planos de aula. Pode passar. Nós fizemos uma enquete com os professores Pode passar. E a enquete feita com os professores cursistas mostrou que, das ferramentas que nós abordamos, o Google Sala de Aula foi o que mais utilizado, seguido pelo YouTube, WhatsApp, Google Forms. Todas essas ferramentas a gente trabalha na disciplina. Pode passar. Aqui tem alguns comentários de alunos que cursaram nossas disciplinas, né? A gente se sente, assim, lisonjeado com as observações que eles fazem, porque, assim, uma aluna que fez as duas disciplinas comentou com a gente que conseguiu passar no concurso público tirando 10 na prova de conteúdo, graças àquilo que nós trabalhamos nas duas disciplinas, né, durante as duas disciplinas quando ela cursou. Pode passar. E o que esperar do futuro? O ensino híbrido após a pandemia. Segundo a OMS, serão necessários 4 ou 5 anos até que o coronavírus esteja sob controle. Dessa forma,
por algum tempo as escolas funcionarão no modelo híbrido, com parte dos alunos em casa e outra parte na sala de aula, através de um sistema de alternância. O retorno das aulas presenciais exigirá o máximo de cautela para que este ambiente não se torne um foco de transmissão da doença. Turmas com número reduzido de alunos e rodízio de horários, e as atividades online devem continuar por um bom tempo. Bom, pessoal, esse era o meu recado. Espero que aqui tenha as referências. Eu vou deixar a apresentação com o Bruno. Tem também as referências dos vídeos. Desculpem pelo meu engasgo aqui. E eu queria, mais uma vez, agradecer ao professor Bruno. Espero que vocês tenham usufruído, né, de alguma coisa que possa ajudar vocês aí na prática docente. Obrigada. Professora Cristina, eu que agradeço a bela exposição, né, desse material que é rico, né, que é muito importante, né, que nós vislumbramos nesse momento. Agora eu vou abrir aqui a sala, né, deixa eu só achar o botãozinho aqui, para habilitar, para que os convidados possam fazer suas perguntas. Pronto. Então, se você quiser fazer uma pergunta, estou aqui olhando o chat, olhando a lista dos convidados. Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Nossos participantes. A professora Giovana agradeceu no chat a exposição. O professor Alexandre também. A gente agradece a interação de vocês. Então, já que o pessoal está um pouco tímido, né? O pessoal tem ficado tímido nessas horas, né? Eu preparei aqui minhas anotações e para poder conversar com a senhora e a gente, né? Até tirar umas dúvidas e levantar uns pontos interessantes. Muito que eu tenho falado quando a gente marca algumas reuniões com as escolas, professora Cristina, né, é que nós estamos lidando com alunos que são da geração dos nativos digitais, né? Essa geração já está recebendo essa classificação. O aluno que já nasce com o celular na mão, ele já está navegando, então, desde muito novo. Eu falo isso pelos meus sobrinhos, né? Então, os meus sobrinhos já acessam, com 4, 7 anos, já tem essa autonomia com o ambiente virtual. Com os nossos alunos não é diferente. E interessante é que, se a gente continuar nesse trabalho de aula expositiva, e ontem a professora Helena falou daquele professor herói, né, que mantém e detém tudo nele, né, aquele formato de liderança. Isso acaba não atraindo o aluno, né? Não que o conteúdo não seja interessante, não que o professor não seja muito legal, muito divertido, aquele assunto não seja importante, mas o formato que acaba criando esse impedimento, né? Então, é interessante que a gente pense, e a proposta da fala da senhora é exatamente essa, que a gente olhe para os alunos e veja que ele não é da mesma geração que nós éramos, né? Que aceitávamos uma exposição, ou éramos conduzidos para uma exposição direta do professor, e ele conduzia a fala, né? Hoje em dia, na verdade, os nossos alunos, essa geração nativa digital não vai se dar muito bem com esse formato, né? Concordo. O ensino híbrido, ele veio exatamente para tentar resolver esse problema, né? Porque você vai fazer uso de tecnologias que são familiares aos alunos, e eu acho que é a forma que a gente encontra para trazê-los, né, para motivá-los mais. O professor, ele tem que funcionar como um orientador, né, um mediador. Ele tem até que se colocar numa posição humilde de aprender com o próprio aluno, né, que chega na escola com maior conhecimento, né, de conhecimento de tecnologias que às vezes o professor até desconhece. Então, eu acho que essa questão da pandemia, ela ajudou a acelerar esse processo, né? Os professores tiveram que se apropriarem das tecnologias para poder dar as aulas remotas. E agora a gente tem que aproveitar isso no retorno para continuar, né, fazendo uso das tecnologias de uma forma que ela possibilite
que o aluno se torne mais motivado, né, pelo conteúdo, pela aprendizagem, pelo espaço maker. Então, eu acho que cabe ao professor agora né, como é que a gente fala, assim, se recriar, né? Ele vai ter que se recriar aproveitando esse momento que ele passou durante a pandemia, né? Aqui no chat tem a pergunta da Vânia Feitosa, vou ler aqui. Exemplos magníficos, estou encantada. Que bom, professora. Até conhecemos essas metodologias, mas não pensamos nelas como possibilidades ao alcance de todos. Como incorporar essas metodologias na nossa realidade? Penso que seria necessário mudar muita coisa, inclusive em termos de legislação, para que se possa utilizar esses modelos. Eu acredito que a Base Nacional Curricular, ela já está prevendo o uso das metodologias ativas, né? Se você for analisar lá, isso já está sendo já previsto, né? Nos parâmetros curriculares, na Base Nacional, a nova, né? Que surgiu. É só uma questão, Vânia, de rearrumação da organização, da forma como o conteúdo ele é passado para os alunos, não é isso? Você não vai deixar de passar o conteúdo que precisa ser estudado. É só você fazer uma reestruturação do seu espaço da sala de aula, conforme a gente viu ali o professor de matemática, que utilizou rotação por estações, né? Conforme a gente viu os exemplos. Eles estão seguindo o conteúdo, eles não estão deixando de ensinar esse conteúdo. É só a forma de você fazer uma organização da sua prática docente. Acredito que seja isso. E também, professora, já há uma atuação da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro com as salas makers. Inclusive, nesse exato momento, as salas já estão em fase de construção. Que barato, bom, muito bom. A gente acompanha bem de perto, né? As escolas já estão montando seus espaços maker, né? Está em fase de estruturação, a parte ainda de alvenaria, pintura, né? Estruturar, preparar o ambiente, né? Então, a Secretaria de Educação já está agindo isso. A próxima etapa é a entrega de equipamentos e depois virá a etapa de formação dos professores, e o que eu considero essencial e necessário para que essa sala maker ela flua, os professores explorem plenamente essa sala e não seja apenas, né, e cabe aqui a minha crítica e o nosso cuidado, crítica como cuidado, não vira apenas uma sala de vídeo, né? Então, os professores busquem trabalhar dessa forma, né? Existem iniciativas na área pública. Eu conheci o trabalho do professor César Bastos, lá na Escola Ferreira Viana, né, Escola Técnica, que ele trabalha com a robótica, com os alunos. Então, é possível sim. É possível você fazer espaço maker com sucata, entendeu? Existem formas de você conseguir colocar essas metodologias em práticas. Não precisa ser nada de muito sofisticado. É só a questão do professor usar a sua criatividade para poder promover isso, né? Acho que isso vai reconquistar o aluno, né? Com certeza, essa questão do novo, né, vai atrair o aluno com certeza. A Maria Rosa de Barros colocou uma pergunta aqui no chat. Como estimular o professor que ainda tem uma grande barreira com as novas inovações e métodos mais digitais? É aquilo que eu falei. Eu acho assim, isso depende muito do professor também querer se atualizar, né? A gente vê que tem muitos cursos atualmente, não sei se vocês conhecem lá, Sobral, lá no Ceará, eles oferecem cursos totalmente à distância para a formação de professores no ensino híbrido, nas tecnologias educacionais. Então, o professor ele tem que ter essa vontade, né, de também se atualizar, se capacitar. Se a gente ficar esperando, não vai ocorrer. Então, depende muito do professor querer, né, se atualizar. E existem muitos cursos de qualidade, né, lá no CCERJ, né, a gente tem esses cursos de extensão que são de curta duração, duram 3 meses só, né,
eu acho que é um bom começo para a pessoa começar a ter, né, essa capacitação. Lá, por exemplo, se você fizer 120 horas, você ganha um certificado de atualização. Então, você faz 4 disciplinas de 30 horas e você ganha um certificado de atualização. Então, vale a pena ir lá pesquisar, olhar os cursos, né? Beleza, show. A Beatriz colocou também assim no chat, apresentação edificante. Quanto à aula por planejamento, qual seria a faixa etária dos alunos? Aquela aula lá do Projeto Âncora, eu acho que ali, do Projeto Âncora que ela está falando, né? Aula por planejamento. Eu acredito que ali seja o ensino fundamental, o primeiro segmento, né? Que o aluno chegava, né? Porque para alunos menores ficaria mais difícil, né? Primeiro segmento, segundo segmento. E a partir dessa faixa etária, o aluno que já está vivenciando aquela experiência, ele leva aquela bagagem. Sim, isso. Eu convidaria a professora a assistir o vídeo completo e o link está lá na referência bibliográfica para ela conhecer melhor o Projeto Âncora, que ali eu botei só um trechinho, né? Lá no vídeo completo eles explicam mais, entende? Mostram os alunos, no caso, os segmentos de ensino direitinho. A professora Daniela Pfeiffer colocou aqui, a meus exemplos, parabéns pela apresentação. Obrigada. Miriam Matos disse que também gostou muito dos vídeos, são novos desafios, né? Realmente, Sim. né? Eu procurei exemplificar a minha fala com os vídeos, né? Que eu acho que, ao invés de só ficar falando, mostrar como que na prática estão sendo utilizadas essas ferramentas, né? E aquelas falas, os vídeos, né? Os professores, né? Pelo menos você fala de 2 professores, 3, né? E foi um ambiente real, né? Não foi um simulado, foi um ambiente real, turma real, com diário, com horário, com entrada e saída, com troca de sala, então foi um ambiente real. A questão do planejamento é essencial, né? O professor, né? E eu me coloco nisso, eu como professor, eu preciso me indispor com o meu conforto, porque uma das coisas que até em um dos vídeos o professor colocou, acho que foi no primeiro vídeo, o professor da prefeitura do município, né? Que ele não mais concentra o conteúdo, e ele deixa isso para as plataformas digitais, para o computador. E aí ele vai conversando com os alunos, ele vai vendo o ponto de vista do aluno, e a partir daí ele vai conduzindo, ele vai orientando, ele pesca se há uma necessidade, então ele vai, de fato, conduzindo, vai aparando as arestas. Eu acho interessante que a gente tem, e eu sou professor de física, né, tem uma frase famosa que alguns professores de física usam, se tiver algum professor de física na sala vai me entender. E aí o aluno pergunta, professor, qual é a resposta, né? Aí o professor fala assim, de brincadeira, qual é o gabarito? Eu sou o gabarito, né? Ou até aquele método, aquele professor que antigamente ia para a sala só com giz ou só com a caneta, sem papel, sem anotação nenhuma, e a aula dele estava toda na cabeça, né? Então, o professor que se sente seguro porque domina o conteúdo. Mas o questionamento nesse momento não é mais se ele domina o conteúdo. Sim. Como ele consegue transpor essa barreira, né, ao aluno a pensar e a também ter aquele domínio de conteúdo que ele tem. É claro que é uma carreira, a experiência de vida que o professor tem em relação ao aluno. Isso é indiscutível. O aluno vai construir a experiência de vida dele dentro daquele conteúdo, né? Mas o professor ele tem que entender que ter essa quebra, né? Talvez tanta dificuldade de trabalhar com metodologia, com inovações tecnológicas, também tem esse lado também do professor ser o detentor, né? Isso aí tem um ponto a ser levado. Bruno, o aluno pode estudar em casa o conteúdo, né? O professor não precisa perder mais tempo lá na sala, né? Escrevendo no quadro o conteúdo. O professor passa o conteúdo para o aluno, ele vai estudar em casa e na sala de aula ele vai desenvolver atividades, vai tirar as dúvidas do aluno, entende? Se ganha tempo com isso e isso engaja os alunos, né? Os alunos ficam mais interessados. E ele pode fazer na sala de aula atividades diversas, no espaço maker, no laboratório de informática, né?
diversificar, né, os locais de aprendizagem. Deixa eu ver aqui o chat. A professora Júlia de Lima coloca: acredito que o maior desafio será preparar o professor através de cursos e palestras. Muitos têm total desconhecimento tecnológico. Outra situação já falada aqui é operacionar as escolas com internet e laboratórios de informática. Sim. Mas, conforme você falou ainda há pouco, a SEDUC já está tendo uma iniciativa, né? E desde o ano passado. Já veio também da Secretaria de Educação uma orientação para que as escolas contratassem pacotes de internet banda larga, né? 240, que ótimo! Para aumentar o acesso da escola à internet. Antigamente as escolas, e eu falo por experiência, né, tinha um pacote de dados muito limitado, né? Sim. Então, era a equipe pedagógica usando, por necessidade também da função das atribuições, a internet, e ficaria muito limitado para que os alunos utilizassem também. Mas agora, o direcionamento foi: vamos contratar a internet para que os alunos possam usar. E aliado à Sala Maker, né? Então a gente está vendo aí que há alguns passos institucionais sendo feitos. Isso é muito bom. Que o professor vislumbre isso e comece a caminhar junto, dar alguns passos também paralelos a essas ações que estão vindo a partir da sede, da Secretaria de Educação. E eu acredito que essa iniciativa ela existe em função do que aconteceu durante a pandemia, né? Porque muitos alunos não tiveram acesso às aulas remotas, não é isso? Então, essa iniciativa da Secretaria é em função disso, né? Porque precisa, digamos assim, abrir, né, o acesso, né? Preciso dar acesso a todos os alunos, não é isso? Muitos alunos tiveram dificuldade, né, para poder acompanhar as aulas remotas. A Beatriz colocou aqui no chat que ela tem feito os cursos do CEDERJ, né? Eu também sou aluno de um dos cursos desse metodologia. Estou gostando muito, estou aprendendo muito. Que bom. Quero lá, depois eu tenho que entrar. A Zeni, ela agradece a oportunidade de estar aqui participando e diz que precisamos nos atualizar aos novos tempos, novas metodologias de ensino. Isso. Eu fiz outras anotações aqui, né? Eu falei da questão do aluno nativo digital. E enquanto eu estou falando aqui, pessoal, vai escrevendo aí ou levanta a mãozinha para poder falar. Cadê? Teve um dos vídeos, acho que foi o professor de matemática, ele disse que é importante diferenciar o modo que o aluno aprende, né? Sim, o estilo de aprendizagem. É o estilo. Há estilo de aprendizagem, há tipos de inteligência também, né? O aluno que ele tem aquela predisposição a aprender com facilidade, matérias de leitura, né? Sim. Então, é interessante que diversifique e aquelas votações por estações. Se o professor pensar e elaborar, né, por esse viés, ele acaba alcançando o aluno que tem certa dificuldade, né? Agora, o fundamental, na minha opinião, é fazer o diagnóstico, né? Avaliar cada aluno, né? Através de coleta de dados, para o professor poder tomar as decisões mais adequadas em relação à vida de cada aluno, né? Eu sei que isso é muito trabalhoso, mas eu acredito que no final o resultado vai ser bem melhor do que você fazer, né, aquela tipo sala de aula, produção de fábrica, né, como se fosse uma fábrica, todo mundo lá sentado, aprendendo tudo igual. As pessoas não aprendem assim, né? As pessoas têm que aprender de forma significativa, né? E de que forma que isso ocorre? Através de recursos, de interações, de compartilhamento. Então, eu acho que o professor tem um conteúdo, ele sabe tudo que precisa ensinar. É só tentar ser criativo com a forma como ensinar, né? Para melhorar, digamos assim, a adesão dos alunos. Eu vou aqui para minha última fala, né, professora Cristina, nos encaminhando para o final. Então, se algum participante quiser fazer alguma participação, aproveita. Tá? Também foi dito em algumas falas sobre ser atrativo, né?
E aí eu falo isso porque já ouvi bastante. Como assim eu vou ser atrativo? Eu vou me vestir de palhaço? E aqui eu falo, né, uma página, né, todos conhecem essa fala, né? Eu vou me vestir de palhaço para atrair a atenção do aluno? E eu, professor, né, professor de física, no início da minha carreira eu achava que o aluno tinha que ter o interesse, porque eu era um aluno interessado, né? Então eu tinha um viés e olhar a realidade, né? Esse diagnóstico que a senhora falou, né? Na verdade, não necessariamente todos os alunos vão ser interessados ou vão ter a mente direcionada para isso, ainda mais nos dias de hoje, né? Por questões da pandemia. Então, na verdade, não é o professor se vestir de palhaço, é o atrativo, aquilo que eu até falei anteriormente, né? O professor ser detentor do conteúdo já não é tão atrativo para o aluno, né? Isso aí já... E ele tendo aquela autonomia, ele sendo dessa geração de nativos digitais, esse formato já não atrai mais. Então, é interessante que o professor pense, né, e repense a sua prática pedagógica, reflita sobre essa prática, para que ele comece aos poucos ir experimentando o que dá certo, o que está errado. Já que a gente está em sala de aula todo dia é uma oportunidade para experimentarmos isso e ver o que atrai o nosso aluno na forma, no método de chegar a ele com aquele conteúdo. Uma dica é se posicionar e avaliar as experiências que já existem, como essas que a gente mostrou aí durante a palestra. Já existem experiências que dá para você se inspirar, né? Se inspirar e ver como que você pode, digamos assim, melhorar a sua prática. Então, realmente, poxa, a internet hoje é um mundo, você tem diversos projetos, você tem diversas assim, experiências que foram bem-sucedidas, né? E aí eu acho que isso pode ajudar, né, o professor a se reinventar, né? Não precisa se vestir de palhaço, mas ele vai conseguir se reinventar usando essas metodologias, né? Então, já que vocês assim, já ativeram essas dúvidas, né? Espero que essa palestra tenha surtido efeito, né? Tenha ampliado essas janelas que a gente traz para essa jornada, para as nossas escolas, para as nossas equipes pedagógicas. E eu peço mesmo, estava até conversando com a professora Cristina um pouco antes de iniciar, que vocês sejam multiplicadores dessas ideias, dessas possibilidades, dessas janelas, porque aí um professor faz, o outro gosta, o outro se interessa, e a gente consegue caminhar, fazer essa formação coletiva, né? Mesmo que não de forma institucionalizada, na própria sala dos professores, porque a gente conversa muito em sala dos professores, isso é muito bom, que a gente aproveite também esses momentos para multiplicar esses conhecimentos e mostrar essas possibilidades. E vamos testar, vamos tentar, vamos experimentar, vamos buscar exemplos que deram certo e entender a nossa comunidade escolar e tentar trabalhar, tá bom? Eu agradeço a professora Cristina pelo seu tempo, certo? Reitero aqui os cursos que ela apresentou do CCERJ, vale muito a pena. Para mim está sendo um pouco desgastante por questões do carga horária de trabalho, mas eu estou lutando para conseguir fazer e não me arrependo. Eu tenho muita necessidade de conhecer a educação 4.0, metodologias 4.0, isso aí realmente vai ser o futuro da nossa educação. E quanto antes nós, educadores, nos prepararmos para isso, melhor vamos receber os nossos alunos. Com certeza a gente vai receber esse aluno da melhor forma e ele vai sair melhor formado, certo? Agradeço aos presentes, agradeço aos professores que contribuíram no chat com suas falas, tá? Os diversos comentários que foram colocados aqui. E esses materiais que a professora Cristina colocou, os vídeos, e os materiais das outras palestras, eu vou fazer um compilado, vou montar um drivezinho e vou disponibilizar para os participantes, certo? A gente vai colocar à disposição de vocês ao término da jornada, tá bom? Então, assim que a gente fechar na sexta-feira, certo? Tem amanhã ainda, então, quem ainda não fez inscrição para a palestra de amanhã é a palestra com o professor Mauro, da UERJ, sobre psicologia e empatia. Na sexta-feira, com a professora Ana Cristina e o professor Eduardo, sobre avaliação interna. Então, também são palestras que vão instrumentalizar vocês, professores, equipes pedagógicas, para esse andamento nas escolas que a gente está tendo necessidade nesse momento. Mais uma vez agradeço a professora Cristina, tá? Estou muito feliz que a senhora pôde participar e nos enriquecer com suas contribuições.
Eu que te agradeço, Bruno, mais uma vez. Espero ter contribuído aí para os professores que assistiram e me coloco à disposição aí para qualquer coisa, né? Você pode disponibilizar essa apresentação. Eu não sei se existe algum local específico, né, que você possa disponibilizar para os professores. Temos um portal que, inclusive, está em construção. Está em construção, ele começou esse ano, mas a gente já está trabalhando muito com ele. Então, mas nada que um linkzinho no WhatsApp não chegue nos professores, né, nos participantes da palestra. Isso. Porque eles vão ter acesso aos materiais que eu apresentei e principalmente as referências bibliográficas. Lá tem muito material interessante. É porque a gente quer saber a fonte, né? De onde vem essa ideia, né? É importante. Sim, está tudo lá. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Desculpe aí qualquer coisa. E vamos em frente, né? Vamos lá, vamos para a luta. Que bom que a gente está muito bem servido de palestrantes desde a segunda-feira. Ai, que bom. Agradeço, tá? Tá bom? Tá bom, então. Então, um abraço aí para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, espero vocês amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, certo? Para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo, que para mim tem sido muito bom, muito importante, tá bom? Boa tarde a todos, um abraço. Obrigado. Deixa eu botar aqui, obrigado. Beleza.